Para quem que sobra o serviço de casa? Para mim, tudo é para mim. A mulher precisa ser valorizada, ela precisa ser reconhecida como dona de casa, como uma mulher trabalhadora e como uma mulher que precisa de uma atenção. Estresse, depressão, ansiedade, problemas cardiovasculares, são vários os sintomas que o mundo do trabalho precarizado, exploratório, traz para as mulheres. A igualdade não é discutir a equiparação, é discutir por que as pessoas não são contratadas pelo mesmo salário, por que as mulheres não têm a mesma chance de promoção do que os homens. A gente tem que desconstruir que o cuidado seja uma atividade exclusiva da mulher. Nós mulheres somos maioria aqui no Brasil. Historicamente e culturalmente, a gente já nasce herdando a responsabilidade de dar conta de tarefas diárias, como cozinhar, limpar, manter um lar ou cuidar de outras pessoas. Um trabalho intenso, desgastante e que não é remunerado. Semanalmente, as mulheres brasileiras dedicam 11 horas a mais ao trabalho doméstico e ao trabalho do cuidado quando comparadas aos homens. E entre as pessoas que declaram realizar essas tarefas, quase 70% são mulheres negras. Essa dupla, às vezes tripla jornada de atividades, para muitas delas é penosa e silenciosa e se conecta a uma outra realidade, a desigualdade salarial. Joana, quem é essa mulher que está aqui na minha frente? É uma mulher negra, trabalhadora, trabalho desde a infância, né? E estou com 61 anos de idade. Trabalho com comunicação, mas eu sou uma mulher solo, mãe solo, periférica. Nessa questão de jornada de trabalho, a gente já começa enfrentando aquela... de ser mesmo solo, né? De ter que dar conta das coisas, né? O que a sociedade coloca é que a mulher ela tem que dar conta da casa, tem que dar conta do trabalho. Nesse processo, a gente enfrenta muita dificuldade, né? Trabalho precário, muito trabalho, salário pouco. Porque no mercado de trabalho, a mulher negra, ela ganha menos, obviamente, do que a mulher branca, mas ela ganha menos ainda do que o homem preto. A questão de gênero, ela tem uma fala, muitas vezes, que a gente tem que desconstruir. Se fala muito sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. E eu sempre repito que as mulheres pretas nunca estiveram fora do mercado de trabalho. Talvez se você, que é uma mulher branca, fizer o retrocesso da sua árvore genealógica, você vai se deparar com alguma mulher que pôde se dedicar exclusivamente ao cuidado não remunerado. Quando eu olho para trás, todas as mulheres que me antecederam trabalharam. Nunca tiveram a oportunidade de não estar no mercado de trabalho. A minha mãe foi uma profissional, a minha avó foi uma profissional, a minha bisavó foi uma profissional e a minha trisavó foi escravizada. Demorei muito. Eu sou uma mulher que entrou na faculdade com 40 anos de idade, eu estou com 60, 61. Então, assim, é uma realização mesmo. Tive que trancar a matrícula porque eu não tinha dinheiro, condições de pagar.
né? Vim de um processo que não existia FIES, não existia Enem. As brasileiras têm mais diploma na universidade, vão mais à escola, mas recebem apenas 68% do que os homens ganham pelo mesmo trabalho, na mesma função e hierarquia. Diretoras e gerentes, por exemplo, ganham 73% do salário deles. Uma outra pesquisa revelou que no terceiro trimestre de 2024, trabalhadoras que ocupavam cargos de liderança ganharam, em média, R$40 mil a menos do que os homens nessas funções. E dependendo da trabalhadora, essa diferença pode ser ainda maior. Minha mãe era professora de psicologia, elas cumpriam com a filha enxuta. Ela largou o emprego para ficar dentro de casa, para cuidar de mim, para me ensinar a falar. Primeiro ensinar a falar, depois ensinar ela a ler, depois ensinar ela a escrever. 10 anos da vida dela em casa, cuidando de mim. A gente sabe que mulheres acumulam funções duplas jornadas de trabalho, mas quando é uma mulher que cuida de um filho, filha acontecer, a jornada triplica, quadruplica. A nossa sociedade tem até uma pesquisa que diz que 606 milhões de mulheres reconhecem que as atividades que elas desenvolvem no trabalho de cuidado dificultam a sua vida profissional, ou para ingressarem no trabalho, ou para retornarem do trabalho. Aliás, 50% das mulheres que têm filhos têm dificuldades reais de retorno ao trabalho. Com o tema do trabalho existe um outro aspecto. Em torno de 55% das pessoas desempregadas no Brasil são mulheres. Então, nós vamos ter, além de todos esses aspectos, pessoas que estão desempregadas e que acabam assumindo essa função do trabalho de cuidado, que não é reconhecido, não é remunerado, às vezes é até motivo de chacota na nossa sociedade. Então, por isso é que é importante perceber de quem nós estamos falando, né? Nós estamos falando de pessoas vulnerabilizadas. Eu acredito que as mulheres se sobrecarreguem. A mulher vai se virar nos 30, ela vai contar com a rede de apoio, então vai ter uma avó, vai ter uma tia, vai ter uma outra trabalhadora doméstica para permitir. E aí é uma sinalização de precarização exponencial. Tessa, como as mulheres estão chegando no consultório? Quais têm sido as maiores queixas que elas têm trazido durante os atendimentos? Bom, as mulheres chegam muito cansadas, né? Sobrecarregadas de trabalho por jornadas triplas, onde elas precisam se equilibrar no trabalho pago, no trabalho reprodutivo, nos cuidados familiares. Então são mães solteiras que não têm tempo para se divertir. São mulheres casadas que se sentem sobrecarregadas com as tarefas domésticas, onde não pode contar com o companheiro ou com os filhos para isso. São mulheres aposentadas que têm que trabalhar na informalidade para complementar a sua renda. Você acha que, em relação assim, a mulher ter que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, mentalmente é mais cansativo? Como que você se sente como mãe, tendo que lidar ali com a sua profissão, com as suas vendas? Como que você chega no final do dia? É muito cansativo. A mulher, ela, em casa, ela se destaca em vários setores, mas tem que lavar, tem que passar, tem que cuidar da família. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho boletos para pagar, né? E se eu não for trabalhar, eu não vou conseguir pagar.
de diferentes formas nós mulheres adoecemos porque vivemos num contexto, numa sociedade onde as atribuições de gênero são historicamente distribuídas de forma desigual. Então é como se nós tivéssemos todo o ônus da vida social, da vida comum, e os homens os bônus. Quando a mulher tem um filho, ela muda, tudo muda, é uma transformação. Então, se ela não tiver o apoio do companheiro, do marido, isso sobrecarrega muito. Hoje em dia eu entendo mulheres que têm um processo depressivo, porque o emocional fica muito abatido, fica muito abalado. Se ela não tiver uma estrutura boa emocionalmente, é um choque muito grande. O que falta? Seria o Estado custear, pagar a família às vezes, porque tem uma deficiência, a maioria é cuidada por alguém da família, que gera uma sobrecarga, tá? Que a pessoa precisa trazer dos projetos profissionais e pessoal, estou cuidado. E você imagina que essa mulher seja casada com um homem que a violenta moralmente, psicologicamente. Você não é nada, você é uma incompetente, você está aqui só para lavar minha roupa, eu estou te deixando ir lá trabalhar. Ela chega na empresa, não tem nenhuma política de ascensão, ela acreditou. Então, se ela sai desse ambiente da sociedade, da realidade dela, entra numa empresa que promove a mulher, que capacita a mulher, que tem programas específicos para qualificação e ascensão da mulher, ela, no mínimo, se questiona sobre essas duas falas. Tem uma criatura lá dizendo que eu sou nada, e tem a minha organização, tem os meus colegas de trabalho, tem os meus pares dizendo que eu tenho potência, que eu sou capaz, de que eu posso investir em mim e ascender aqui. O desequilíbrio financeiro não impacta apenas a vida das mulheres. Se elas tivessem as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho, o Produto Interno Bruto, o PIB global, poderia crescer mais de 20%. Essa é uma estimativa do Banco Mundial. Mas o Brasil ainda está longe dessa realidade. O último relatório do Fórum Econômico Mundial apontou que entre 146 países o Brasil ocupa o 70º lugar no quesito desigualdade de gênero. Essa mesma pesquisa calcula que levará aproximadamente 134 anos, cerca de 5 gerações, para atingirmos a plena equidade. A mulher precisa entender isso, que ela precisa ganhar igual o homem, se ela desempenha a mesma função. Ela não tem por que ganhar menos. Eu acho que para chegar a essa equiparação salarial, ela precisa de uma educação mesmo. De educação. Olha, mulher, você precisa, você tem direito, você tem capacidade, você é eficiente. A legislação de igualdade salarial para os empregados seletistas está lá prevista lá em 1943 e ela estava lá colocada e perdurou durante todos esses anos. A Constituição de 1988, para regulamentar a igualdade salarial, usou a CLT, dando provimento para que todos os trabalhos, se fossem CLT ou não CLT, tivessem igualdade de remuneração para homens e mulheres.
a legislação 14.611, ela busca acelerar este processo por vários motivos. Primeiro, porque todos os estudos de gênero que a gente vinha observando mostravam que eram muito poucas as empresas que praticavam a igualdade salarial. A Lei de Igualdade Salarial, ela é mais uma dentro de toda uma enormidade de leis que buscam a equidade salarial, mas existe no Brasil aquela coisa da lei que não pega, né? E a igualdade entre mulheres e homens, entre brancos e negros, é uma coisa que ainda não pegou. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que discrimina. Então, na hora de você aplicar a lei, ainda que ela exista, existe algo muito mais forte, cultural, no pior sentido da palavra, que impede que isso aconteça. Há uma descontagem salarial quanto me for pessoas com deficiência e quanto elementos que estão todas deficiências e mulheres com deficiência. Elas querem muito menos que o resto das categorias. A gente tem que levar em consideração que o pensamento é um cheiro, aí cheirinha é artista, sustentada por artista científico, ureia, arte, deve ser em uma categoria chamada desgeração, ou seja, o ser humano perfeito, saudável, branco, loiro, olhos azuis. Ele não poderia ter nenhum defeito. Então, as pessoas com deficiência e as pessoas negras, para o pensamento e o cheiro com o artista, são degenerados que não devem ser reproduzidos. O que a gente quer é que aquilo que a Constituição diz e que está regulamentado seja cumprido, e isto tem que ficar transparente quando a gente olha as informações. Se a informação não mostra uma igualdade, algum problema há. Ou porque você contrata menos mulheres do que homens, ou porque você promove menos mulheres do que homens. A gente precisa ser capaz de encontrar equilíbrios nessas relações, porque a gente gostaria de ter uma sociedade em que as empresas refletem a diversidade da população brasileira. O grande questionamento dos pesquisadores é: a mudança da legislação vai ser capaz de produzir a mudança cultural? Ou as duas coisas teriam que caminhar no mesmo ritmo para que efetivamente houvesse um resultado? Eu acho que o tema da parentalidade ele é essencial, e eu acho que tem que haver sim essa divisão equânime, mas ela não pode vir sozinha. Ela precisa vir acompanhada de todo um traço cultural e de dimensão que a própria Convenção 56 pode colaborar. Eu sei que o governo brasileiro já enviou para o Congresso a proposta de ratificação dessa convenção, mas ela está parada no Congresso Nacional. E aí nós nos perguntamos, se é uma convenção que fala de igualdade de oportunidades, por que ela está parada? Eu acho que a gente tem que debater, tem que falar de manhã, de tarde, de noite, 24/7, de que as mulheres pretas estão capacitadas, estão se capacitando, estão prontas para exercer qualquer ocupação. E todos e todas nós temos que nos habituar a fazer
aquilo que o movimento já fala há muito tempo, que é o teste do pescoço. Então, se eu olho para um lado, está faltando mulher, está faltando pessoa com deficiência, está faltando mulher preta, eu tenho que estranhar essa situação e buscar problematizar o porquê. Por que não está aqui? A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que isso vai acontecer, né? E a gente compreende que o laço social, o vínculo social, é muitas vezes o que salva as pessoas de sofrimento e de agravamentos à saúde mental. Então, uma boa rede de cuidados com profissionais qualificados, como psicólogas, eventualmente psiquiatras, mas também assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiras, isso é fundamental para o nosso cuidado, né? Estar em rede. O que você espera que seu filho, quando constituir uma família, que olhar que o seu filho deve ter? Eu tenho certeza que ele vai ter um olhar diferente, né, do que ele vê hoje dentro de casa. Meu filho em casa, ele me ajuda mais do que o meu esposo. Você acha importante fazer com que seu filho cresça com esse entendimento de que é importante saber o valor do trabalho de uma mulher? Sim, com certeza. Eu tenho certeza disso.